Você já percebeu que quanto mais livros de finanças e desenvolvimento pessoal você lê, mais distante a prosperidade parece estar da sua realidade prática? O mundo está sufocado por um excesso de informação que só serve para gerar ansiedade e uma sensação constante de que você está ficando para trás enquanto os outros avançam. Milhares de pessoas terminam o ano com uma lista imensa de leituras concluídas, mas com a conta bancária exatamente no mesmo lugar e os relacionamentos familiares cada vez mais desgastados pelo estresse financeiro. Isso acontece porque a maioria dos canais e influenciadores entrega apenas cascalho, ou seja, montanhas de conteúdo genérico que ocupam espaço na sua mente sem nunca se tornarem ferramentas reais de construção. Aqui no canal O Parágrafo Dourado, nós decidimos romper com essa lógica de consumo vazio para focar no que realmente transforma o destino de um homem ou de uma mulher de valor. A nossa missão é a mineração intelectual, um processo rigoroso de extração onde ignoramos as centenas de páginas irrelevantes para encontrar a única sentença que carrega o peso de uma fortuna. Imagine se você pudesse ignorar todo o barulho e ficar apenas com a essência bruta do sucesso, contida nas maiores mentes da história da humanidade. É exatamente isso que faremos juntos, a partir de agora, pois um único parágrafo refinado tem mais poder do que uma biblioteca inteira acumulando poeira na sua prateleira. Você está prestes a entender como a curadoria estratégica pode ser a sua maior alavancagem para sair da estagnação e entrar em um ciclo de crescimento real e contínuo. Mas antes de revelarmos como essa transformação acontece na prática, você precisa entender o perigo invisível que está drenando a sua energia e impedindo você de enxergar o ouro que está bem diante dos seus olhos. O paradoxo da obesidade mental e a dieta do ouro. Nós vivemos em uma era onde a ignorância foi substituída por algo muito mais perigoso, que é a ilusão do conhecimento acumulado sem qualquer aplicação prática. Você provavelmente conhece alguém que devora 3 livros por mês e consome dezenas de horas de podcasts sobre finanças, mas que entra em pânico quando surge um imprevisto financeiro simples na família. Esse fenômeno é o que chamamos de obesidade mental, onde o seu cérebro está saturado de conceitos teóricos e frases de efeito que nunca descem para as suas mãos para se tornarem trabalho duro e lucro real. O grande paradoxo é que quanto mais você consome, sem filtrar e sem aplicar mais pesada e lenta, se torna a sua tomada de decisão porque a sua mente se perde em um labirinto de opiniões contraditórias. Enquanto você tenta ler tudo, você acaba não dominando nada, e essa falta de foco é o que drena a sua alavancagem financeira e emocional de forma silenciosa e cruel. A prosperidade não está na quantidade de páginas que você vira, mas na qualidade da dieta intelectual que você seleciona para nutrir os seus planos e a sua conta bancária. O segredo que os grandes investidores e pensadores de sucesso guardam às 7 chaves é a capacidade de ignorar 99% do ruído para se concentrar no 1% que possui densidade de ouro. Aqui nós propomos uma dieta rigorosa, onde substituímos o volume exaustivo pela mineração profunda, que extrai a sabedoria máxima no menor espaço de tempo possível, para que você tenha energia para o que realmente importa, que é a execução. Saber menos com mais profundidade é a única forma de garantir que cada insight que entra na sua mente se transforme em um tijolo na construção do seu império pessoal. Agora que você entende por que o excesso está te empobrecendo, é fundamental descobrir o método exato que usamos para separar o que é apenas papel impresso daquilo que é poder de transformação em estado puro. A anatomia de uma pepita intelectual.
Para que você consiga transformar a sua realidade financeira e o ambiente da sua casa, você precisa aprender a identificar o que é ouro e o que é apenas cascalho em meio a centenas de páginas de teoria. A maioria das pessoas lê um livro de 400 páginas e tenta decorar cada capítulo. Mas a verdade é que o poder real de uma obra-prima geralmente está escondido em um único parágrafo ou em uma única ideia central que sustenta todo o resto. O nosso critério de mineração aqui no canal é impiedoso, porque nós não buscamos entretenimento literário, mas sim ferramentas de alavancagem que possam alterar o ponteiro da sua conta bancária imediatamente após a leitura. Nós aplicamos um filtro de utilidade extrema, onde cada frase é testada contra a realidade do mercado e contra a força dos relacionamentos humanos para garantir que você receba apenas a essência bruta do sucesso. Imagine a precisão de um cirurgião que sabe exatamente onde tocar para curar um paciente. É essa mesma precisão que aplicamos ao dissecar autores como Napoleon Hill ou Sêneca para entregar a você a pepita intelectual que vale mais do que 10 bibliotecas inteiras. Essa anatomia do conhecimento exige que você pare de ler passivamente e comece a caçar as sentenças que carregam peso emocional e lógico suficiente para quebrar as suas crenças limitantes sobre dinheiro e prosperidade. Quando encontramos esse parágrafo dourado, nós o isolamos e o refinamos para que ele se torne um comando claro de execução para a sua rotina diária e para a estratégia do seu negócio. O ouro intelectual não é um conceito vago ou uma frase bonitinha para postar em redes sociais, mas sim uma instrução codificada que, quando aplicada com disciplina, tem a capacidade de reorganizar toda a estrutura da sua vida em um curto espaço de tempo. Entender como essa mineração funciona é o que separa o leitor comum do estrategista que domina o seu próprio destino através do conhecimento curado. Mas essa riqueza de pensamento só terá o seu valor multiplicado se você compreender o destino final desse ouro e como ele deve transbordar para a base mais importante da sua existência, que é a sua família. O altar da prosperidade familiar e o transbordo. Acumular ouro intelectual e financeiro apenas para o seu próprio ego é uma armadilha que leva à solidão e ao vazio existencial no final da jornada. A verdadeira filosofia deste canal reside na compreensão de que o conhecimento minerado nos livros só atinge o seu valor máximo quando se torna o alicerce da harmonia dentro da sua casa. Discutimos a prosperidade familiar como um projeto de engenharia, onde cada membro é beneficiado pelo refino que você traz para a mesa de jantar e para o planejamento do futuro. O dinheiro e a sabedoria são ferramentas de proteção e de expansão, que devem servir para fortalecer o vínculo entre o casal e para pavimentar o caminho dos filhos que virão depois de você. Quando você encontra um parágrafo dourado sobre inteligência emocional ou gestão de recursos, a primeira aplicação prática deve ser no diálogo com quem você ama e na construção de um ambiente de segurança absoluta. O acúmulo individual é estéril e morre com quem o detém, mas o transbordo do conhecimento curado cria um legado que sobrevive ao tempo e às crises econômicas mais severas. A prosperidade em casal não é apenas sobre ter duas contas bancárias cheias, mas sobre ter duas mentes alinhadas em uma única visão de crescimento e de apoio mútuo constante. Enxergamos a família como o altar onde sacrificamos o nosso egoísmo em troca de uma riqueza que não pode ser roubada nem desvalorizada pela inflação do mundo lá fora. Cada vídeo dedicado a este tema servirá para lembrar que o sucesso na conta bancária não compensa o fracasso no lar e que o ouro mais brilhante é aquele que reflete no sorriso e na tranquilidade da sua família.
Para que esse transbordo aconteça com maestria, você precisa aprender a ler o que não está escrito e a identificar as intenções ocultas por trás dos grandes sucessos da história. A engenharia reversa do sucesso literário. Para que você consiga extrair resultados reais de qualquer leitura, é preciso parar de ser um espectador passivo e se tornar um engenheiro do conhecimento aplicado. A maioria das pessoas lê um livro seguindo a ordem linear que o autor estabeleceu, mas o verdadeiro minerador faz o caminho inverso para descobrir a intenção prática que gerou aquela riqueza. Nós aplicamos a engenharia reversa para decodificar como os grandes mestres da humanidade pensavam no momento em que as palavras foram escritas e como essa lógica se encaixa nos desafios do mercado atual. Muitas vezes, um ensinamento sobre gestão de recursos de 500 anos atrás carrega a chave exata para resolver um problema de alavancagem financeira que você está enfrentando hoje na sua empresa ou na sua carreira. O nosso método de leitura ativa não aceita a superfície das palavras, mas escava até encontrar os fundamentos que não mudam com o passar dos séculos, como a psicologia humana e a lei da oferta e da procura. Discutimos aqui como você pode pegar um conceito de resiliência e adaptá-lo para proteger o seu patrimônio em momentos de volatilidade econômica extrema que o autor original sequer poderia imaginar. Essa habilidade de traduzir a sabedoria antiga para a execução moderna é o que chamamos de refino de alta performance, onde o papel morre para que a estratégia ganhe vida na sua mesa de decisões. Você não deve ler para saber o que o autor disse, mas sim para descobrir o que você pode fazer com o que ele deixou registrado como rastro de sucesso. Ao dominar essa engenharia, você deixa de ser um escravo da teoria para se tornar um arquiteto da própria prosperidade, usando os livros como peças de um quebra-cabeça que monta o seu futuro. Essa mentalidade de busca incessante exige um preparo que vai além do intelecto e entra no campo da força de vontade e da resistência emocional diante das pressões externas. A forja do caráter estoico no caos moderno. No centro de toda grande fortuna e de toda família inabalável, existe um núcleo de aço que chamamos de caráter temperado pelas dificuldades da vida real. Discutiremos aqui como a filosofia antiga e o estoicismo não são apenas conceitos teóricos para intelectuais, mas sim o combustível bruto que você precisa para manter a calma quando o mercado desaba ou quando as crises batem à sua porta. A resistência emocional é a fundação sobre a qual construímos a nossa capacidade de investir com inteligência e de liderar com autoridade dentro de casa e nos negócios. Entender que você não tem controle sobre os eventos externos, mas possui domínio absoluto sobre a sua reação, é o que separa o minerador que prospera daquele que se desespera no primeiro obstáculo. Usamos os ensinamentos de Marco Aurélio e Epicteto para mostrar como você pode transformar o sofrimento e a pressão em uma alavancagem psicológica que a maioria das pessoas sequer consegue conceber. O caos moderno tenta roubar a sua atenção e a sua paz a todo momento com distrações baratas e promessas de riqueza fácil sem esforço. No entanto, a verdadeira prosperidade exige que você passe pela forja e que o seu espírito seja lapidado para suportar o peso da responsabilidade que vem com a liberdade financeira. Não buscamos uma vida sem problemas, mas sim uma mente tão resiliente que cada problema se torne apenas mais uma camada de cascalho a ser removida para revelarmos o ouro que está por baixo. Esse fortalecimento interno é o que garante que a riqueza que você conquista não seja volátil, mas que se torne um patrimônio sólido e duradouro para as próximas décadas. Ao dominar as suas emoções, você ganha o direito de dominar os seus recursos e de ditar as regras do seu próprio jogo sem ser um escravo das circunstâncias.
E essa força de caráter é o que dá a você a disciplina necessária para sair da teoria e entrar no campo de batalha, onde o conhecimento é finalmente colocado à prova. O ritual do refino e a execução de mesa. Todo o conhecimento do mundo é absolutamente inútil se ele ficar aprisionado dentro das páginas de um livro ou apenas flutuando na sua imaginação sem nunca tocar a realidade da sua vida. Discutiremos agora o momento mais crítico da nossa jornada, que é o ritual do refino, onde pegamos a teoria bruta e a transformamos em uma ordem de execução imediata na sua mesa de trabalho. A maioria das pessoas falha porque se torna colecionadora de ideias, mas nunca se torna uma realizadora de projetos. E essa paralisia é o que mantém a sua conta bancária estagnada, apesar de todo o seu estudo. O segredo da alavancagem financeira está na velocidade com que você limpa o cascalho das distrações cotidianas para focar apenas nas ações que geram receita e proteção patrimonial. O ritual do refino exige que você crie um ambiente de blindagem contra o barulho do mundo, para que o parágrafo dourado que você encontrou se transforme em um hábito concreto ou em uma nova estratégia de investimento. Nós não aceitamos o esquecimento como uma opção, pois cada insight minerado deve ser anotado e revisado até que ele se torne parte da sua identidade e da sua forma de operar no mercado. A execução de mesa é o teste de fogo, onde a sabedoria deixa de ser uma abstração filosófica e passa a ser o motor que impulsiona o crescimento da sua família e o sucesso dos seus negócios. Você precisa aprender a dizer não para 1000 oportunidades medianas para conseguir dizer sim para a única pepita que tem o potencial de mudar o seu patamar de vida para sempre. Esse compromisso com a prática é o que separa o sonhador do realizador e é o que garante que o tempo investido neste canal se converta em patrimônio líquido e paz de espírito. Ao dominar a arte de colocar o conhecimento em movimento, você começa a perceber que o mundo ao seu redor responde de uma forma diferente às suas intenções e aos seus comandos. A ecologia do conhecimento e o magnetismo pessoal. A forma como você seleciona as ideias que entram na sua mente determina o tipo de realidade que você projeta para o mundo e para as pessoas ao seu redor. Discutiremos como a curadoria rigorosa de livros de alta frequência cria uma ecologia do conhecimento que molda a sua identidade e o transforma em um verdadeiro ímã de oportunidades. O magnetismo pessoal não é um truque de carisma barato, mas o resultado inevitável de uma mente que parou de se alimentar de lixo intelectual para se nutrir exclusivamente de princípios de prosperidade e sabedoria. Quando você se torna um minerador de elite, a sua linguagem muda a sua postura, se altera e a sua confiança passa a ser baseada em fundamentos sólidos que ninguém pode abalar. Esse novo estado de presença faz com que parceiros de negócios, investidores e até mesmo a sua família passem a enxergar em você uma autoridade que inspira segurança e crescimento. A ecologia do conhecimento funciona como um sistema de filtragem natural, onde você atrai pessoas que buscam o mesmo refino intelectual e afasta definitivamente aqueles que vivem mergulhados na mediocridade e na reclamação. Você passa a habitar um ecossistema onde a riqueza não é apenas uma meta financeira, mas uma consequência natural da qualidade das conexões que você cultiva e das pepitas de sabedoria que você compartilha. Ser um minerador é entender que a sua mente é o seu maior ativo e que manter essa terra fértil e protegida é o que garante a sua alavancagem em qualquer cenário econômico. Ao refinar o seu pensamento, você refina o seu destino e se prepara para o último e mais importante passo desta jornada de transformação: o código de ouro, do manuscrito ao destino moldado.
Finalmente, chegamos ao ponto de ruptura onde a teoria deve morrer para que a sua nova vida comece a tomar forma diante dos seus olhos. Tudo o que discutimos até aqui, desde a purificação da sua dieta mental até a blindagem do seu caráter, converge para este exato momento de decisão em que você assume a picareta da sua própria existência. O parágrafo dourado não é apenas um nome de canal, mas um pacto de execução, onde cada palavra minerada serve como um decreto de guerra contra a mediocridade que tenta estagnar o seu progresso. A partir de agora, você não é mais um espectador passivo que coleciona informações inúteis, mas um minerador que entende que o papel é apenas o mapa e que o tesouro real está na sua capacidade de agir com precisão cirúrgica. Este é o marco zero da sua jornada de alavancagem, onde o conhecimento curado se torna o combustível para a sua ascensão financeira e para a restauração da autoridade no seu lar. O manuscrito do autor foi apenas o começo, pois o destino final desse ouro será moldado na sua mesa, na sua conta bancária e na harmonia da sua família. Desperte para a realidade de que um único parágrafo refinado e aplicado vale mais do que uma vida inteira de hesitação e de consumo intelectual vazio. O garimpo da sabedoria exige coragem para descartar o cascalho e disciplina para polir a joia da sua mente até que ela brilhe com a luz da prosperidade real. Siga cada rastro de ouro que deixaremos aqui e transforme cada vídeo em um degrau sólido rumo ao topo da sua própria montanha de conquistas. Minerador, chegamos ao final do nosso garimpo. Mas lembre-se, o ouro só tem valor se for moldado. Este é o seu código de ouro para esta semana. Não é sobre o que o autor escreveu, é sobre como você vai refinar isso na sua mesa, na sua conta bancária e na sua casa.